Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Geografia Escolar. Aqui quem está falando é o professor Daniel. Estamos juntos para mais uma videoaula aqui em nosso canal. Hoje iremos abordar o seguinte assunto: os tigres asiáticos e também os novos tigres asiáticos. Aula importantíssima para os alunos que cursam o 9º ano do ensino fundamental. Nas décadas de 1960 e 1970, o Japão apresentava um grande crescimento econômico. Isso levou o país a se tornar uma grande potência na Ásia. Porém, como possui uma pequena extensão territorial, os japoneses buscaram expandir, com financiamentos dos Estados Unidos, parte de sua produção industrial, transferindo alguns setores de suas indústrias ou até mesmo fazendo investimentos em pequenos países que possuíssem mão de obra mais barata. Era uma tentativa de fazer com que esses países fabricassem produtos eletrônicos mais populares e seus componentes com baixo custo, pois seriam utilizados pelas indústrias japonesas. Além disso, havia uma jogada geopolítica. Era uma tentativa de inibir as influências soviéticas e chinesas na Ásia, promovendo assim a expansão capitalista. O Japão começou a levar investimentos a 3 países e a um território. Os países eram Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. A região a qual me refiro era Hong Kong, que era uma região chinesa, porém estava na época sob possessão inglesa. Esses 3 países, mais Hong Kong, passaram a ser conhecidos como tigres asiáticos. Esse nome tigres asiáticos tem a ver, obviamente, com o animal, o tigre. Foi uma analogia feita com os atributos desse animal, pela velocidade com que cresce economicamente ao se industrializar e pela agressividade na política de exportações. Coreia do Sul. Por causa do relevo montanhoso de seu território, a Coreia do Sul, que se localiza em uma península chamada Península da Coreia, tem uma agricultura pouco desenvolvida, cuja produção é insuficiente para o abastecimento da população. A atividade industrial é fundamental para a economia daquele país. O destaque maior é o setor das telecomunicações e também para a produção de automóveis e eletroeletrônicos. Taiwan. Taiwan é um arquipélago formado por ilhas de relevo montanhoso, onde a terra é aproveitada ao máximo para a agricultura. Taiwan pertence à China desde o século XVII, porém desde o final dos anos 1800, esse território é disputado por chineses e japoneses. Somente em 1949, com a Revolução Socialista na China continental, que esse arquipélago tornou-se um estado à parte e capitalista, com a afluência de fugitivos do novo regime, liderados por Chiang Kai-shek, presidente deposto da chamada China nacionalista. Singapura. Singapura é uma cidade-estado que está localizada em uma pequena ilha de apenas 647 km², no extremo sul da Península da Malásia, com cerca de 5 milhões de habitantes apenas. Ela já foi uma colônia britânica em 1965, quando obteve a sua independência e se tornou membro da Comunidade Britânica das Nações. Hong Kong. Hong Kong, conforme falamos, não é um país. É um território chinês que esteve sob a administração britânica desde 1842. Porém, ele foi devolvido à China em 1997. De acordo com as negociações entre os dois governos, para sua reintegração ao domínio chinês, Hong Kong deverá manter a estrutura do seu governo autônomo e seu sistema socioeconômico por pelo menos meio século ainda. Ou seja, Hong Kong está proibido de se tornar comunista. Ele deve permanecer com seu sistema socioeconômico conforme quando pertencia à Inglaterra, ou seja, sistema capitalista. Os novos tigres asiáticos. Com suas economias fortalecidas,
O Japão e a China, e os tigres asiáticos, iniciaram na década de 1980 investimentos em países do Sudeste Asiático, dando continuidade à industrialização e à integração da Ásia. Os países que mais foram beneficiados desse novo processo foram Tailândia, Malásia, Indonésia, Vietnã e Filipinas. Esses 5 países ficaram conhecidos como novos tigres asiáticos e são comparados aos tigres asiáticos por também terem passado por grande crescimento econômico e acelerado processo de industrialização, em especial a partir da década de 1990. Em alguns livros, iremos encontrar a seguinte denominação: novíssimos tigres asiáticos. É uma referência aos 2 últimos países que citei, Vietnã e Filipinas, onde o processo de industrialização aconteceu um pouco mais tarde. Malásia, Indonésia e Tailândia são países ricos em recursos naturais e com tradição de habilidosos trabalhadores manuais. Quanto ao Vietnã, as exportações de produtos industrializados praticamente inexistiam no país até a década de 1990. Hoje já apresentam significativa importância, o que tem contribuído para tirar milhões de pessoas da pobreza nos últimos anos. Já as Filipinas vêm se destacando no ramo das indústrias de equipamentos de comunicação, química e têxtil. Nesse país, mais de 50% das exportações de bens e manufaturados envolvem alta tecnologia. Portanto, esses são os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Vamos agora às nossas questões. Responda: qual país, usando o financiamento dos Estados Unidos, resolveu expandir os setores de suas indústrias, fazendo investimentos em países com mão de obra mais barata, que futuramente foram chamados de tigres asiáticos? Portanto, eu quero saber qual foi o país que originou os tigres asiáticos. E a resposta: o país que originou os tigres asiáticos foi o Japão. Devido à pequena extensão territorial do país, os japoneses buscaram expandir, com financiamento dos Estados Unidos, parte da sua produção industrial, transferindo os setores de sua indústria ou fazendo investimentos em países com mão de obra mais barata. Vamos à pergunta número 2. Quantos e quais são os chamados tigres asiáticos? E a resposta: os tigres asiáticos são 4, 3 países e uma região. São eles: Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e a região de Hong Kong, que hoje é uma província da China. Vamos à nossa terceira e última questão. Quantos e quais são os chamados novos tigres asiáticos? E a resposta: os chamados novos tigres asiáticos são 5: Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, sendo que esses 2 últimos, Filipinas e Vietnã, também são chamados de novíssimos tigres asiáticos. Se você acertou todas essas questões, parabéns!